Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus. Depois disso, nós vamos orar juntos. Muitas vezes, as pessoas mais fortes na fé não são aquelas que nunca sofreram. São aquelas que choraram sozinhas, que caminharam por vales profundos, que enfrentaram batalhas silenciosas que ninguém mais viu. Ainda assim, elas continuam de pé. Elas podem ter marcas, mas não foram destruídas. Podem ter sido abaladas, mas não desmoronaram. E isso não acontece por causa da personalidade delas. Não é porque são naturalmente fortes. É porque aprenderam a confiar no Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias 17, 7, 8: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Quando o calor chega, ela não teme. Suas folhas permanecem verdes. Mesmo em tempo de seca, não se preocupa e nunca deixa de dar fruto. Isso é segurança espiritual. Não significa que problemas não virão. O calor vem, a pressão aumenta, as dificuldades aparecem. Mas quem confia em Deus não seca por dentro, não perde a fé no meio da crise, não deixa de produzir frutos, mesmo quando tudo parece difícil. Quando sua confiança está em Jesus, a vida pode até tentar te derrubar, mas existe algo profundo dentro de você que permanece firme. Essa firmeza não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e continue comigo. Há momentos em que a fé não se mostra em palavras bonitas, mas em resistência silenciosa. Existem dias em que ninguém vê a luta que acontece dentro de você, mas Deus vê. Ele conhece cada lágrima que caiu no travesseiro, cada oração que não teve som, cada suspiro carregado de esperança misturada com dor. E mesmo assim, você continuou de pé, não porque foi fácil, mas porque o Senhor sustentou você quando a força parecia ter acabado. A Bíblia nos ensina que aqueles que confiam no Senhor não são definidos pelas circunstâncias, mas pela raiz que os sustenta. Em Jeremias 17, 7 e 8, está escrito que o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Quando o calor chega, ela não teme. Quando a seca vem, ela não se desespera. Ela continua firme e continua frutificando. Isso nos revela uma verdade poderosa. Confiar em Deus não impede o calor, nem cancela a pressão, mas garante sustento em meio a tudo isso. A vida cristã não é ausência de lutas, é presença de Deus nelas. Mesmo quando o cenário parece seco, Deus está trabalhando debaixo da superfície, fortalecendo raízes que ninguém vê. Talvez hoje você se sinta cansado, pressionado, até abalado por dentro. Mas se o seu coração está firmado no Senhor, você não está desprotegido. Deus é quem mantém você em pé. Ele é o abrigo na tempestade, a fonte no deserto e a força quando tudo parece fraco. A sua confiança nele não é em vão. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua confiança no Senhor. Confiar em Deus não significa que você nunca sentirá medo, insegurança ou dúvidas. Significa que mesmo sentindo tudo isso, você escolhe não ser governado por esses sentimentos. A confiança verdadeira nasce quando você decide entregar o controle ao Senhor, mesmo sem entender todos os detalhes do caminho. É nesse lugar de entrega que Deus começa a agir de forma mais profunda no coração. A palavra nos lembra em Salmos 27 que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Em outras palavras, muitos colocam sua segurança naquilo que podem ver, tocar ou controlar. Mas o Filho de Deus aprende a descansar naquele que vê o invisível e governa todas as coisas.
A dúvida tenta se instalar quando as respostas não chegam no tempo que esperamos. Ela nos faz olhar apenas para a porta fechada, para o problema diante dos olhos, e nos convence de que ali está o fim. Mas a fé age de forma diferente. A fé olha além do obstáculo e lembra que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Em 2 Coríntios 5:7, somos lembrados de que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé não ignora a realidade, mas se recusa a dar a ela a palavra final. Ela se apega às promessas de Deus quando ainda não há sinais visíveis de mudança. É essa fé que mantém o coração firme e a esperança viva. Quando você escolhe confiar, algo muda dentro de você. O medo perde força, a ansiedade diminui e a paz começa a ocupar espaço. Mesmo que a situação não se resolva imediatamente, o seu interior já não é o mesmo. Deus está fortalecendo você por dentro enquanto trabalha por fora. Se você escolhe caminhar pela fé e não pelo medo, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Existe uma batalha silenciosa acontecendo na mente de muitas pessoas. Não é algo visível, mas é real. Pensamentos de medo, dúvida e insegurança tentam se infiltrar quando a pressão aumenta. O inimigo sabe que se conseguir abalar a sua confiança, pode enfraquecer a sua fé. Por isso, guardar o coração e a mente se torna essencial para quem deseja permanecer firme em Deus. A palavra declara em 1 João 4:4 que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essa verdade muda tudo. Quando você entende quem habita dentro de você, passa a enxergar as lutas de outra forma. Você pode se sentir pequeno diante dos desafios, mas o Deus que vive em você nunca é pequeno. Ele não perde batalhas, não se atrasa e não abandona os seus filhos. A confiança no Senhor funciona como uma proteção espiritual. Assim como uma casa precisa de portas e janelas bem guardadas, o coração também precisa ser protegido. Quando a confiança não está em Deus, o medo encontra espaço. A ansiedade se acomoda. A dúvida começa a dominar. Mas quando o coração está firmado no Senhor, essas coisas não encontram lugar para permanecer. Confiar em Deus é uma decisão diária. Todos os dias você escolhe onde vai colocar a sua esperança: nos recursos humanos ou na fidelidade divina, nas circunstâncias ou nas promessas, no que você sente ou no que Deus disse. E toda vez que você escolhe confiar no Senhor, suas raízes se aprofundam ainda mais. Mesmo quando o calor aperta, mesmo quando o vento é forte, aquele que confia no Senhor não é arrancado. Ele pode ser balançado, mas não é destruído. Deus é quem sustenta você quando parece que tudo vai desmoronar. Se você decide guardar o seu coração e confiar no Senhor, escreva "Deus é maior" nos comentários. Muitas vezes, o maior desafio não está no que acontece ao nosso redor, mas no que permitimos permanecer dentro de nós. Pensamentos repetitivos de fracasso, lembranças dolorosas e medos do futuro tentam criar raízes no coração. Se não forem confrontados pela verdade de Deus, eles começam a roubar a paz, a alegria e até a esperança. Por isso, confiar no Senhor também significa aprender a substituir mentiras por verdades. A Bíblia nos ensina que a fé e o medo não governam o coração ao mesmo tempo. Quando um cresce, o outro perde espaço. É por isso que a palavra de Deus precisa ser constante na nossa vida. Ela nos lembra quem Deus é quando a situação tenta dizer o contrário. Ela fortalece a fé quando as emoções estão fracas. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não espera o cenário mudar para acreditar. Ela acredita porque confia no caráter de Deus. Mesmo quando nada parece acontecer, Deus está trabalhando nos bastidores. Quando você escolhe confiar, mesmo com o coração apertado, algo sobrenatural acontece. A paz começa a se estabelecer onde antes havia confusão.
A esperança renasce onde havia cansaço. Você passa a caminhar não pela força do braço, mas pela fidelidade daquele que prometeu estar com você todos os dias. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas você tem a presença de Deus. E a presença dele é mais do que suficiente. Ele nunca falhou e não começará a falhar agora. Aquilo que ele começou em você, ele é fiel para completar. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva "Eu creio" nos comentários. Há momentos em que confiar em Deus significa permanecer firme, mesmo quando nada muda externamente. É fácil confiar quando as portas se abrem rápido, quando as respostas vêm claras, quando os caminhos parecem simples. Mas a confiança madura é revelada quando você continua obedecendo, orando e esperando, mesmo em silêncio. Esse tipo de fé não nasce da pressa, nasce do relacionamento. A palavra nos ensina que Deus trabalha no tempo certo. E o tempo de Deus não é atraso, é preparo. Enquanto você espera, Ele fortalece seu caráter, aprofunda sua dependência e molda seu coração. Muitas vezes, o que parece demora é, na verdade, cuidado. Deus não apenas quer mudar a situação, Ele quer transformar você por inteiro. Em Isaías 40:31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que a espera em Deus não enfraquece, ela fortalece. Quem espera no Senhor não fica parado, cresce por dentro. Talvez você esteja vivendo uma fase em que precisa aprender a descansar mais do que agir, a confiar mais do que questionar. E isso não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de maturidade. Descansar em Deus é reconhecer que Ele continua no controle mesmo quando você não entende o processo. Continue firme, continue confiando. O mesmo Deus que sustentou você até aqui não vai soltar a sua mão agora. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Se você escolhe esperar no Senhor com fé e paciência, escreva "Eu espero em Deus" nos comentários. Existe uma segurança profunda quando você entende que não está sustentando a sua própria vida. Deus não te chamou para carregar o peso do mundo nos ombros, mas para confiar naquele que sustenta todas as coisas. Muitas pessoas estão exaustas não porque trabalham demais, mas porque tentam controlar o que só Deus pode governar. A confiança verdadeira começa quando você solta o controle. Isso não significa desistir, mas descansar. Não é abandonar responsabilidades, é entregar os resultados. Quando você faz a sua parte em obediência, Deus faz a parte que só Ele pode fazer. E nisso há alívio, há paz, há descanso para a alma. Jesus nos ensina em Mateus 11:28 que devemos ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, porque nele encontramos descanso. Esse convite continua válido hoje. Não importa o tamanho da sua luta, nem há quanto tempo ela dura. Em Cristo, sempre há lugar para recomeçar e descansar. Quando você decide confiar, mesmo cansado, Deus renova suas forças. Ele traz clareza onde havia confusão e esperança onde havia desânimo. Você começa a perceber que não está sozinho na caminhada. O Senhor está ao seu lado, guiando cada passo, mesmo nos dias mais difíceis. Solte o peso, entregue o fardo. Confie no cuidado do Pai. Ele nunca se cansa de cuidar de você. Se hoje você entrega seus fardos ao Senhor, escreva "Entrego tudo a Deus" nos comentários. Quando você decide confiar plenamente em Deus, algo começa a mudar na sua forma de enxergar a vida. Situações que antes pareciam gigantes passam a ser vistas sob a perspectiva da fé. Não porque os problemas diminuíram, mas porque Deus se tornou maior dentro de você. A confiança no Senhor ajusta a forma como você interpreta cada estação. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é poderoso o suficiente para usar até aquilo que foi doloroso para produzir algo maior. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum momento de dor passa despercebido diante do Senhor. Deus usa processos para formar o coração. Muitas vezes, aquilo que você não entende hoje será o testemunho que fortalecerá alguém amanhã. O vale não é o fim da história, é parte do caminho. E o mesmo Deus que caminha com você no vale é aquele que te conduz para fora dele. A confiança em Deus não elimina o processo, mas garante companhia durante ele. Você não está caminhando sozinho. O Senhor conhece cada passo, cada pensamento e cada oração feita em silêncio. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mesmo quando você não vê saída, Deus já preparou um caminho. Continue confiando, continue caminhando, continue esperando. A fidelidade do Senhor nunca falha. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo no processo, escreva: Deus está no controle, nos comentários. Chega um momento na caminhada em que você percebe que não precisa entender tudo para continuar confiando. A fé amadurece quando você aprende a descansar no caráter de Deus e não nas explicações. Deus nunca pediu que você compreendesse completamente os seus caminhos, mas que confiasse nele de todo o coração. A palavra nos ensina em Provérbios 3, 5, 6 a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Quando você escolhe esse caminho, Deus promete endireitar as suas veredas. Isso significa que, mesmo quando a estrada parece confusa, Ele está guiando seus passos com segurança. A confiança traz estabilidade interior. Mesmo que o cenário externo seja incerto, o coração permanece firme. Você aprende a louvar antes da resposta, a agradecer antes da vitória e a descansar antes da mudança. Isso não é negação da realidade, é posicionamento espiritual. Deus honra aqueles que confiam nele. Talvez não da forma que você imaginou, nem no tempo que você esperava, mas sempre de maneira perfeita. O Senhor nunca falha com os seus filhos. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Continue caminhando, continue crendo, continue confiando. O Deus que começou essa obra em você vai levá-la até o fim. Se você escolhe confiar em Deus acima de tudo, escreva: Minha confiança está no Senhor, nos comentários. Confiar em Deus é mais do que uma decisão momentânea, é um estilo de vida. É escolher permanecer firme mesmo quando o chão parece instável. É saber que, ainda que tudo mude ao seu redor, Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, constante e digno de toda a confiança. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração pesado, carregando preocupações que ninguém mais conhece. Mas hoje, o Senhor te lembra que você não está esquecido, não está sozinho e não está desamparado. Ele vê cada passo, conhece cada batalha e cuida de você com amor perfeito. A Bíblia declara em Salmos 37:5 que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Quando você entrega, Deus trabalha. Quando você confia, Deus age. Quando você descansa, Deus sustenta. O que você não pode fazer, Ele faz. O que você não consegue controlar, Ele governa. Hoje, escolha entregar tudo nas mãos do Senhor. Solte o peso, deixe a ansiedade, abandone o medo, permita que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Ele nunca falhou e não falhará com você agora. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu coloco minha vida diante de Ti. Entrego meus medos, minhas preocupações e tudo aquilo que pesa no meu coração. Confio que Tu estás no controle e que trabalhas em todas as coisas para o meu bem. Sustenta-me com a Tua paz, fortalece-me com a Tua graça e guia-me pelos Teus caminhos. Eu descanso em Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você,
escreva Amém nos comentários e declare sua fé no Senhor. Se você precisa de uma oração específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você.